viu? Tá furando o bagulho, velho. Vocês viram? Realmente funciona o transformador, cara. Ele facilmente aí quase cortou o metalon. E dá pra você fazer também, é só você seguir aí o passo a passo que eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? E vai ter um transformador aí com preço bom, que dá pra você fazer em casa e vai poder usar por vários anos aí, seguindo o que eu vou te mostrar aí no vídeo, beleza? Então segue o vídeo aí, valeu! Fala aí, meu amigo, hoje eu não estou na minha oficina, estou em casa. E por incrível que parível, isso aqui é um projeto de um transformador aí com chapas IS. Se você viu aí no meu canal, deve ter acho que uns 3 ou 4 vídeos sobre a máquina de solda que eu fiz usando lata de tinta, né, de 18 litros. E aí algumas pessoas ficaram curiosas para saber detalhes sobre o projeto. E como eu fiz ali na base do improviso, e eu não tenho prática para gravar, eu não filmei o processo de produção, né, do tráfego, porque até então, ainda que eu estivesse seguindo alguns critérios, né, técnicos, né, por incrível que pareça, eu não tinha certeza se iria funcionar. Mas eu me empenhei, né, segui o máximo de critérios possíveis e funcionou. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o esquema meio que técnico aqui de como que eu fiz e algumas dicas de como fazer, né, um transformador ou para solda ou qualquer outro tipo de fim que você venha a ter, usando latas de tinta de 20 litros, aquelas latas de coral, essas marcas mais conhecidas, tá? É um transformador de baixo ganho, né? Mas que ele funciona. Eu usei tipo 1 ano e meio ali e me atendeu, tá? Então de início é importante explicar aqui o que? Você vai abrir as latas, né? E fazer as chapas ali que iriam simular as chapas de aço silício. Lembrando que esse aço ele não é um aço silício, ele é um aço comum, mas ele vai ter um isolamento ali, um certo fosfato, né? Na camada da tinta, da lata de tinta, que vai te proporcionar aí um isolamento, tá? E por ela ser fininha, isso é muito bom para produzir um campo eletromagnético. Então, não pula o vídeo, vê os detalhes aí certinho para você não perder nenhum detalhe e para que, se você quiser, você possa também reproduzir a máquina e funcionar que nem a minha. A minha funcionou muito bem, puxava uma amperagem até considerável boa para uma máquina caseira, né, feita do zero, beleza? Então, de início aqui já estão as medidas, ó. Algumas regras para a chapa são as seguintes. Essa chapa aqui, ó, é a torre vertical, a torre onde você vai colocar o bobinamento, tá? Vou tentar ser o mais breve possível para você entender. Então essa aqui é a torre vertical. Logicamente você vai ter duas torres, né? Duas torres verticais. Essa torre vertical aqui, como eu ia dizendo, essa torre vertical aqui, ela tá com 18 centímetros. Vou marcar aqui, 18 centímetros, tá? Ambas, as duas estão com 18 centímetros. A perninha horizontal, que é essa aqui, ó. Essa aqui, deixa eu só organizar aqui, peraí. Assim. A perninha horizontal, ela vai estar com 12 centímetros, tá? Tá com 12 centímetros e ela é 1,5 vezes menor em comprimento que essa, tá? Tem que ser essa medida, 1,5 vezes menor que essa aqui, tá bom? Então nós vamos ter 2 packs, né, para fazer o fechamento do transformador. Então as bobinas primárias vão estar aqui, né, divididas em 2 packs, como vocês podem ver aí no vídeo, depois vocês pesquisam, e as secundárias aqui em cima, tá bom? Aí vocês podem fazer o controle de amperagem por aqui também, ou fazer o indutor, que também ensina no canal aí, beleza? É o seguinte, agora eu vou virar a folha aqui para vocês verem alguns detalhes da frente, algumas anotações que eu coloquei. Então, como vocês podem ver, tem algumas anotações aqui. Na medida do transformador ideal, essa perninha aqui deveria ter 18 centímetros, porque ela tem que ser 1,5 vezes maior, né, maior que a perna horizontal que faz o fechamento, certo? Mas como eu não tenho a bobinadeira, eu enrolei na mão os fios, eu precisei de um pouco mais de espaço, tá? Então eu deixei com 2 centímetros a mais aqui a perna vertical, tá? Então, como eu disse, ó, essa vai ser a área disponível, tá? Para colocar essa área aqui, ó, vai ser o espaço disponível para você colocar os quatro packs de bobinamento, né? Que são 2 do primário e 2 do secundário, tá bom? A gente faz assim que é para facilitar uma possível manutenção. Mas se você fizer
seguir os protocolos, e os protocolos não, as características que tem que seguir aqui, você vai fazer uma máquina que vai dar quase zero manutenção, tá? Beleza? Então é isso aqui, ó. A anotação aqui, uma vez e meia maior que a perna horizontal, tá? Então é isso, ó. O transformador ele vai ficar basicamente assim, né? Essa aqui são apenas exemplos de como seria as chapas de folha de lata, né? E agora vamos à área útil do transformador. Eu vou falar aqui, depois vou te mostrar aqui o cálculo passo a passo daquele trafo que eu fiz aí de lata de tinta. Então a área horizontal aqui, ó, daqui até aqui, a gente chama de A. E o empilhamento da chapa a gente chama de B. Então o A aqui do trafo tem 5 centímetros. E o empilhamento total ele não pode ultrapassar 1,5 vezes. Por que não pode? Em transformadores feitos de aço silício, você pode ultrapassar 1,5 vezes, 2,5 vezes, porque é feito de grão orientado, ou seja, não há resistência ou há baixíssima resistência do fluxo magnético dentro do metal a ser utilizado, porque ele é feito com silício, né? Por isso é chamado de aço silício. Já a gente, ou você que vai fazer a máquina, ou no meu caso como eu fiz, eu usei aço comum ali da lata de tinta, tá? Então, o que nós vamos fazer para facilitar esse isolamento e para potencializar esse campo magnético? A gente vai fazer o quê? Vai colocar folhas de papel manteiga, aquele papel forneável, lembra? Você deve ter visto em algum lugar alguém usando esse tipo de papel para fazer receitas. Por que esse papel? Porque ele é bem fino e aguenta uma temperatura de 250 graus, que é muito inferior ao que esse trafo aqui vai atingir. Então eu segui esses detalhes aí e o transformador ficou muito bom, tá? Então você pode usar um outro isolante aí entre as chapas, entre essas chapinhas aqui, ó. Entre uma chapinha e outra, uma folhinha no comprimento dela de papel manteiga, tá? Foi esses critérios que eu segui. E aí eu consegui esse transformador aí bom e eu usei bastante tempo, tá? Então vamos agora pros cálculos, né? Os cálculos de bobinamento, de área útil e de potência, tá? Vamos lá. Isso aí. Esse aqui são os cálculos propriamente ditos, né, da máquina que eu utilizei para fazer essa máquina, tá bom? Então aqui, ó. Trafo de solda feito com lata de tinta, né, foi o que eu utilizei, né? A fórmula para transformadores. G, ela é uma constante usada em transformadores para 60 Hz, né? Só que aqui nós vamos usar uma variável, tá bom? Essa variável já está bem descrita aqui em 35, tá bom? Então, a nossa fórmula é G dividido por S é igual a J. J aqui está descrito como número de espiras, mas na verdade ele é número de volts por espira, tá bom? Então nós temos os dados do trafo, né? Nós vamos aplicar essa fórmula aqui sobre os dados do trafo. Como eu disse, nós vamos usar uma variável que é 35. A constante para transformadores é 48,4, mas nós não vamos precisar de uma variável tão grande, tá? A gente vai uma constante tão grande, vai usar uma variável que vai aumentar aí um pouco a potência do nosso transformador, tá bom? Então, o nosso G aqui, que é a variável, é 35. E o nosso S, ele é a área útil do trafo, que é 37,5, tá bom? Lembra que eu comentei agora há pouco que o A do trafo é 5 centímetros. A seção B, que é o empilhamento das lâminas, vai equivaler a 7,5 centímetros, tá bom? Aqui está repetido a A do trafo, 7,5 centímetros, a medida B do trafo, 7,5. A área útil total, como eu já falei, é 37,5, tá bom? Então nós vamos pegar aqui, ó, o S, tá bom? Que é 37,5 e vamos elevar ele ao quadrado, tá vendo? S ao quadrado é igual a 37,5 vezes 37,5, que vai dar 1406 watts, tá bom? Arredondando 1407, vamos dizer assim. Então é o seguinte, nós vamos pegar esse 1406 watts, quer dizer, essa fórmula aqui, para encontrarmos o J, que é o número de espiras por volt, tá? Então nós temos lá, número de espiras no primário e secundário, tá bom? Deixa eu só centralizar aqui.
como eu ia dizendo, essa é a fórmula para encontrarmos o J, que refere-se à quantidade de espiras por volt. Então 35, que é a nossa variável, dividido pelo S, que é a nossa área total, área útil do tráfego, vai dar 0,93 volts por espira. Então vezes a tensão de entrada. Note que eu coloquei a tensão de entrada aqui como 240, porque a energia que vem da rua, né, lógico que desce do poste, ela vai ter picos. E aí a gente vai colocar 250 justamente já pensando nesse pico aí, tá bom? Se você for fazer 110, você vai substituir esse número por 110 ou 127, tá? Do jeito que você quiser aí no caso. Então eu vou ter aqui 224 espiras no primário do transformador. Eu vou pegar essas 224 espiras e vou dividir em dois packs. E aí eu vou colocar lá nas pernas centrais do trafo, tá bom? Esse mesmo J aí, esse mesmo 0,93, vou usar para descobrir a quantidade de espiras no secundário, que é aqui, ó. Eu quero 45 volts no secundário. É uma tensão boa o suficiente para eu conseguir abrir o arco de solda, tá bom? Não vai ficar tão ruim. E então eu vou pegar aqui, ó, 45 volts vezes 0,93, tá bom? Então eu vou obter 42 espiras no secundário. Agora vamos para o cálculo da bitola do transformador. O cálculo é o seguinte, ó. S ao quadrado é igual a potência, tá bom? Como já foi bem descrito aqui, ok? O cálculo para descobrir a bitola do fio que você vai utilizar para suportar a corrente de trabalho do transformador é P de potência dividido por E1, que é a entrada, a tensão de entrada. E aí você vai ter a bitola do fio de entrada, certo? Então vamos lá. P, a potência é 1425 dividido por 240, que é a tensão de entrada. Então você vai precisar de um fio que suporte 5,85 amperes, 5,85 amperes, tá? E aí você vai na tabela AWG, você encontra ela na internet de graça aí. E essa amperagem equivale ao fio 14 AWG. E aí eu vou ter uma folga aqui de 0,15 amperes, que esse fio aqui é o 6, o número 6, o número 14 AWG. Ele suporta 6 amperes, tá bom? Da mesma forma eu vou pegar aqui para descobrir o fio do secundário. Eu vou ter aqui, ó, 1406 watts, né, 1407,25 dividido por 45, que é a voltagem do secundário. Então eu vou ter 31,25 amperes. Na tabela AWG, que é o que você vai usar para descobrir a bitola, o fio AWG, deu o fio 7 AWG e suporta 30 amperes. Então a gente vai ter um déficit aí de 1 ampere, mas não vai fazer grande diferença. Lembrando que quando você usar esses fios, o mais próximo do correto possível, que você vai ter um rendimento bom, tá? Você até pode baixar um pouco o fio do primário e do secundário, mas vai ter perdas aí no transformador, tá? Então é isso aí, galera. Tentei responder ao máximo aí do transformador, tá? Como eu já mencionei em alguns comentários aí, ele dá um certo trabalho, mas assim, é legal você fazer uma coisa do zero, né? Pra ir ver funcionando. E você aprende também, né? Então segue aí os critérios, tá? Já mencionados aí. Qualquer dúvida você pode perguntar. Lembrando que é indispensável que você coloque uma camadinha a mais ali de isolante, que seria o papel manteiga. Beleza, galera? Lembrando que você tem que, como essas chapas do transformador, elas não são 100% planas, você vai ter que prensar muito bem essas chapas IS do transformador, tá? Você vai ter que prensar muito bem, tá? Tem que ficar muito bem prensada, porque se não for assim, você vai ter vibração no transformador. Você vai ter vibração no transformador e você não vai obter o resultado que se deseja, tá bom? Qualquer dúvida aí você pode deixar nos comentários, tá? Segue aí os critérios bonitinho. E aí, dependendo que se esse vídeo tiver muita visualização, porque eu já fiz uma outra máquina caseira, né? E se esse vídeo tiver muita visualização e bastante like, aí eu faço o projeto do passo a passo, né? Eu já fiz aqui a introdução, os aspectos técnicos, né, as medições, etc. Se tiver boa visualização, eu vou lá e faço esse projeto aqui, coloco ele em prática 100%, tá? Se você quiser ver aí a máquina funcionando, tá no canal. São essas medidas que eu utilizo. Galera, só um detalhe aqui que eu esqueci de mencionar. Como que faz o fechamento? O fechamento é o seguinte: você cortou as lâminas, né?
você empilhou elas aí, colocou as folhinhas entre cada um e outro, você empilhou e deu aí 7,5 centímetros com base nesse projeto. Como que você vai fechar? É desse jeito que tá aqui, galera, ó. Você vai colocar uma perna assim, ó, vai pegar aquela quantidade, né, que deu 7,5, você já cortou, empilhou, fez uma das torres, né? Você vai pegar essa quantidade aqui de empilhada e vai dividir em packs com 10 unidades, com 15 unidades, cada folhinha, tá? Isolar bem, passar um durex daquele fininho, e aí você vem com uma das perninhas aqui assim, ó, coloca ela aqui, beleza? E aí você vem com a segunda torre grande e coloca ela assim, ó, aqui em cima, desalinhada, tá vendo que tá desalinhada aqui, ó? E aí vai sobrar um espaço aqui e um espaço aqui. E você vai fazer mais conjuntos dessa perna horizontal de fechamento até dar os 7,5 centímetros, né? E dividir em packs com 10 unidades e fechar elas. E aí no final você vem juntando aqui. Um vídeo que eu te indico para você entender melhor isso aqui, porque eu não tô com as lâminas aqui, é do Dantes Alves, tá? Sobre o transformador com chapas IS. Lá ele dá algumas dicas também e você vai poder entender melhor isso aqui, que ele tá fazendo um fechamento do transformador, beleza? Então galera, sou eu de novo. Como vocês viram aí, eu tentei detalhar ao máximo aí a fabricação do transformador. Lembrando que vocês podem usar, vocês não precisam fazer exatamente esse projeto com essa potência. Vocês podem diminuir ali a variável de 35 ou aumentar a variável também para que seu transformador fique muito mais tempo ligado. Mas lembrando que se você aumentar a variável até próximo da constante, que no caso ali no cálculo EG, vocês vão ter uma potência menor, tá ok? Então fica a dica aí, vocês podem usar esse exemplo, né, e fazer um transformador totalmente diferente com mais watts, né? Eu usei apenas 1406 watts. Vocês podem fazer um transformador com 2000, mas vocês têm que estar cientes de que dependendo de quanto maior a potência, mais a corrente de entrada, entendeu? Então por isso que eu fiz o meu com 1406 watts, porque ele ia me atender na amperagem que eu precisava e não ia puxar tanta corrente. Então segue esses critérios que eu falei para vocês aí no vídeo, e tenha ciência de que quanto melhor você fizer a junção das lâminas ali e deixar tudo bem prensadinho com o valor total ali da área B do transformador, melhor vai ser a potência e menos vai vibrar e menos vai aquecer, tá bom? Então esse aí foi o que eu fiz, que é o que vocês vão ver no canal, que vocês viram no início do vídeo. Vocês podem usar como base e utilizar as lâminas das latas de tinta, tá? Eu aconselho vocês usarem as latas de tinta porque elas são bem melhores do que um outro aço, tá? Não pode ser um aço mais grosso porque entra em curto, beleza? Então essas foram as dicas de como fazer o transformador com lata de tinta. Como eu falei, vocês podem seguir o projeto ou dimensionar um para vocês, beleza? Se você aprendeu algo com o vídeo aí, deixa um like para me ajudar. Se você curte o tipo de conteúdo que eu postei aí, se inscreva no canal, beleza? Valeu!